Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, sejam bem-vindos. Senhores da imprensa, amigo Pedro Esquiba, internautas que nos acompanham. Há um ano atrás, dia 8 de março do ano passado, saiu a publicação na imprensa e foi objeto de manifestação aqui na Câmara de Vereadores, pelos vereadores Marco Reile e pelo vereador Godoy, e também por mim, me explicando, sobre uma condenação que eu teria sofrido no Tribunal de Contas, condenado a devolver 150 e poucos mil reais, por conta de uma representação que a Prefeitura, no primeiro mandato do prefeito Magno Bauman, fez contra mim, por conta de um pagamento que foi feito a mais para um servidor de carreira, que exerceu um cargo de secretário durante o meu período. Eu falei, na época, que o tribunal tinha desrespeitado o meu direito de ampla defesa e do contraditório. Ampla defesa porque não me permitiu, deixou simplesmente de me notificar a respeito de eu poder fazer a manifestação, a sustentação oral no tribunal, que eu reputo ser muito importante porque a gente tem contato direto com os conselheiros, mostrando os fatos especificamente, fugindo da letra fria da lei e dos números. E também porque, depois que eu fiz a minha defesa, que eu fui citado, foi juntado um documento fornecido pela Prefeitura, apresentando cálculos, que eu reputo, inclusive, cálculos errados, bem errados, dando conta que os valores que foram pagos a mais eram valores nominais de 111 mil reais, mais ou menos, quando eram na faixa de 40 e poucos mil reais. E esse documento foi importante para o julgamento que houve a minha condenação. Muito bem. E tinha um terceiro fato ainda, que na época, quando eu fui citado, eu e o ex-secretário de administração, Marcelo Herger, nós fomos citados para nos defendermos de uma irregularidade passível de multa, porque os valores são relativamente baixos. Durante o processo, o Ministério Público, no Tribunal de Contas, sugeriu a aplicação de multa. E a diretoria de controle do Tribunal de Contas também sugeriu a aplicação de multa. Mas, ao final, o relator sugeriu a aplicação de imputação de débito, ou seja, o pagamento deste prejuízo que eu fosse condenado. E condenou também o servidor que recebeu essa verba indevidamente, também na devolução desse dinheiro. Ou seja, eu fui citado para me defender de uma coisa e fui acusado, no final das contas, com outra. Ontem fui a Florianópolis, fiz a minha sustentação oral no meu recurso, e o recurso foi recebido e julgado procedente nas preliminares, justamente na questão de não ser dado o direito de defesa e do contraditório. A decisão foi anulada, o processo vai voltar de novo para a instância, eu vou ter o direito de me manifestar de novo, de fazer a minha defesa, de me manifestar sobre esse documento que tinha sido apresentado depois que eu fui citado, mas eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral entrando no mérito da situação, mostrando que, naquela ocasião, eu não tive responsabilidade nenhuma por esse pagamento a mais, que eu tinha por 2 vezes, oficialmente, num processo administrativo que foi criado por mim na época, determinado que esse servidor, que ocupou o cargo de secretário, ganhasse no máximo o salário de secretário. Ele ganhou um pouquinho a mais. Houve o desrespeito às minhas ordens pelos órgãos inferiores, por erro, eu imagino, ou por influência do servidor. Então, ficou muito bem demonstrado. Inclusive, o relator, quando me condenou, que era o conselheiro Luiz Roberto Herbst, inclusive meio que se explicou, falei, nós imaginamos que o prefeito soubesse deste pagamento indevido e, por isso, imputamos a responsabilidade de devolver esse dinheiro. Agora a gente vê que a situação é diferente. Portanto, o processo foi anulado, vai voltar de novo, e da forma como foi colocado pelos conselheiros ali, na análise da minha sustentação oral, eu tenho plena convicção de que serei absolvido dessa situação. O funcionário possivelmente vai ser condenado a devolver esse dinheiro, mas eu devo ser liberado. Isso faz um ano. Foi dia 8 de agosto, quando eu recebi a decisão, que foi, e eu disse na época, a Prefeitura recebeu a notificação dessa condenação, porque o município é envolvido, e correu para o jornal A Gazeta para divulgar que Fernando Malon tinha sido condenado. Enfim,
só deixar uma boa notícia, dentre tantos agitos ultimamente, uma boa notícia para mim, e eu quero deixar claro, então, para a população, que não tenho nenhuma condenação ainda, e nenhuma condenação em trânsito em julgado. Essa condenação que eu recebi nos dias anteriores, criminal, ela deve ser revista parcialmente aqui em São Bento, e eu tenho plena convicção que no tribunal serei absolvido completamente. Um segundo assunto, senhor presidente, senhores vereadores, diz respeito a um requerimento de informação que eu fiz, requerimento de informação número 126/2019, perguntando se a Prefeitura iria pagar o piso salarial dos agentes comunitários. E a Prefeitura me respondeu, através de um ofício assinado pelo secretário de Saúde, Manuel Rodrigues de Lombres, que não vão pagar, porque já estão pagando acima do piso. Eu entendo que é um argumento equivocado, mas, enfim, só deixar, então, os agentes comunitários cientes de que não receberão algo a mais. Eu recebi informações de alguns deles dizendo que receberam mensagens dizendo que eu estava fazendo politicagem em cima deles, que eu estava prometendo coisas que sabia que não podiam acontecer. Não. Eu estava brigando para que eles recebessem, e não fazendo politicagem. Nós, vereadores de oposição, é sempre matar um leão por dia. Nós pedimos e torcemos para que o Executivo se sensibilize e conceda os benefícios. Neste caso, não concedeu. Não fiz nenhuma politicagem, não fiz nenhuma forma leviana de iludi-los. O que eu fiz foi brigar. Não deu certo. Se eles vão entrar na justiça ou não, aí são outros 500, eles que vejam o que vão fazer. E terceiro ponto, se me permite, só um minutinho. Neste ano, na primeira sessão do ano, eu fiz uma indicação número 1428/2019, datada de 31 de janeiro de 2019, para dar entrada na pauta do dia 1º, pedindo ao Executivo que arrumasse os semáforos na Rua Augusto Klimek, esquina com a Rua Alfredo Klimek. E mencionei também a questão do semáforo na escadaria e de outros semáforos que não estavam funcionando. Este aqui arrumaram. Ali perto do Correio, e também mencionamos isso, acho que em outra indicação, para que arrumassem aquela sinalização para visualizar os pedestres passarem. Não foi feito. Não sei se mexeram hoje, talvez mexeram alguma coisa hoje, estavam mexendo nos postes. Mas a verdade é que os pedestres não sabem se o sinal está aberto para eles ou não. Eles têm que virar para tentar olhar para o semáforo para os carros. Se tiver vermelho para os carros, está verde para eles. Na frente do shopping, um lado funciona e o outro foi arrancado. E já aconteceu, ontem aconteceu o segundo acidente, que eu saiba, ali no cruzamento da Augusto Klimek com a Alfredo Klimek. Esses dias foi um táxi de noite que bateu contra o carro, ontem foi um motociclista. E eu passei esses dias à noite lá, pelas 10h30 da noite, mais ou menos. É perigoso, porque não tem nenhum sinal intermitente. As pessoas, quem não conhece, toca direto sem se tocar que tem um cruzamento. Portanto, eu faço novamente o apelo ao Executivo, através do Departamento de Trânsito, para que arrumem estes semáforos, não só aquele, todos os semáforos que estão estragados e não estão funcionando em São Bento. Está dando acidentes, daqui a pouco vai acontecer um acidente mais grave, alguém vai morrer por conta dessa omissão, que eu já estou dizendo que é uma omissão até criminosa por parte da Prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 8. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor vereador tem o tempo de até 9 minutos para suas manifestações.